Olá, estamos no ar com mais um Ouça Ela e que honra ter você mais uma vez com a gente. Eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas aqui na mesa e eu sei que também Ele vai fazer hoje. Amém. Eu creio muito. Trouxe uma convidada muito especial. Sei que você já viu aí o nome dela, né? Mas antes de eu mostrar quem é, né, fazer aquele suspense de lei, eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos, manda essa palavra de Deus para ela, viu, mulher? Manda, e também estamos disponíveis no Spotify, nas plataformas digitais, então você não tem escapatória. Tem que ouvir, né? É só colocar lá e dar o play e fazer seus afazeres que vai dar tudo certo. Hoje eu estou com uma mulher de Deus. Amém. E vocês vão ter certeza que ela é uma mulher de Deus. Hoje eu estou com Vanessa Guedes. Seja muito bem-vinda ao Ouça Ela. Ó, o lugar é todo seu, pode ficar à vontade. Amém, glória a Deus. E quando você falava assim, tanta coisa já aconteceu na mesa, o Senhor falava assim, a minha mesa cura. Com certeza. Tem restauração na mesa, exato, né? E se sinta na nossa mesa, fica à vontade. Sente-se conosco. Sente com a gente. Vanessa, eu vou apresentar mais ou menos quem você é, né? Aí você depois fala quem você é, o seu ponto de vista, né? Vanessa Guedes, casada, mãe do Davi e agora do Miguel. Grávida do Miguel. Escritora, mentora e pregadora. Gente, hoje as mulheres estão assim, de um jeito, né? Elas são poderosas, mulheres de Deus, cheias de habilidades, né? Tarefas. Olha assim, ó, o livro dela, eu já ganhei o livro dela aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Roxinho, pra combinar com o nosso programa aqui. Já ganhei, tô muito feliz. Então, apresenta um pouquinho quem você é. Fala quem, mais ou menos, assim, dá um resuminho pro público saber. Sou a Vanessa, eu sou esposa do Diogo. O Diogo foi meu Boaz, meu resgatador. E eu sou a mãe do Davi e agora eu tô gerando o Miguel. Depois de 4 anos tentando engravidar, o Senhor me concedeu essa bênção. Passei por algumas gestações químicas, por alguns abortos. E hoje, como diz o Davi, eu orei, Deus me escutou e minha mãe tá gerando um milagre. Nossa, que bênção, né? E aí, agora, só contemplando o milagre, as manifestações do Senhor, né? Com o bebezinho aí no colo. Maternidade é uma lição, né? A cada dia, eu tenho certeza. Total. Mas antes da gente falar sobre o assunto maternidade... Porque a gente vai falar muito hoje, né? Então já se prepara que a gente vai falar. Eu não sou mãe, mas eu tô sabendo do assunto. Porque toda mulher aqui que vai falar, fala sobre maternidade, fica aqui aprendendo, né? Só pra quando o momento chegar, a gente aplicar, né? Porque a gente tem que ouvir, absorver e aplicar. Ouve, absorve, aplica. Né? Não guarda pra você, não. Mas antes da gente iniciar, eu quero saber se você sempre foi da igreja. Você conhece Jesus desde berço? Como que é? Eu vim de um lar cristão, porém católico, não praticante. Uhum. Então, eu cresci falando que eu nunca ia ser evangélica, que eu nunca... Pra mim, crente era evangélico, mas crente, eu fui descobrir que é aquele que crê. Uhum. Então, crente evangélico, crente católico. E só que eu casei com um marido evangélico que nunca tentou me converter, que nunca tentou me fazer crer na religião dele, no Deus dele. Uhum. Só que eu cresci dizendo que eu nunca iria ser evangélica. Então eu tinha essa raiz em mim. E em 2019 eu tive um encontro com Deus que mudou a minha vida, meu casamento. Eu tava prestes a me separar, prestes a romper, porque eu não aguentava mais e achava que o meu problema da minha vida era meu marido. E naquele momento eu tive um encontro com Deus que mudou toda a minha vida. Uau, e tá aí, né? O encontro marcou até agora, né? Até agora, fui resgatada. Por isso que eu falo que o Diogo é meu Boaz. Porque foi através da vida do Diogo, que nunca desistiu de nós. O Diogo sempre falou assim, não tem plano B. Uhum. Ele sempre falou, eu falava, eu quero me separar, eu não aguento mais. O Diogo sempre falou, não tem plano B, a gente vai fazer dar certo até dar certo. Uau! Como é muito difícil ver homens assim se posicionados pro casamento. Normalmente é a mulher que quer fazer dar certo, né? Mas nesse caso foi ele que não desistiu e continuou perseverando. Mas me conta como que foi esse encontro que você teve com Deus, né?
Foi assim, em 2019, o nosso casamento estava totalmente acabado. Eu era uma pessoa muito ferida, muito frustrada. E eu falava que o problema da minha vida era o Diogo. Então eu acreditava que se eu me separasse do Diogo, meus problemas estariam resolvidos. Eu já tinha o Davi. Como eu não era praticante, eu não tinha conhecimento da palavra, eu namorava o Diogo, eu engravidei. E quando eu engravidei, o Diogo recebeu uma palavra de uma profeta da família e falou assim: Diogo, você não pode receber o seu filho na sua casa sem você estar casado com a Vanessa. Coloca o seu nome nela, case com ela. E nós nos casamos lá em 2017. Eu tava de 38 semanas, porque ele queria esperar o primo dele chegar para ele ser nosso padrinho. Então, eu casei de 38 semanas, o Davi nasceu uns semanas depois e o meu casamento estava um inferno, assim. Meu Deus. Mas eu trazia o inferno pra dentro da minha casa. Sabe aquela mulher goteira que reclama o dia inteiro? Eu era aquela mulher que reclamava da hora que acordava até a hora de dormir. Então o Diogo saía de casa, eu tava reclamando, o Diogo chegava em casa, eu tava reclamando ainda mais, porque você imagina aquela mulher dentro de casa com um bebê que só reclamava. Então, eu transformei a nossa vida num inferno. Mas o Diogo sempre falou, não tem plano B. A gente vai fazer dar certo até dar certo. Mas até ele chegou um momento que tava... Sabe? Não tava aguentando. Não tava aguentando mais. Porque imagina uma mulher reclamando, sei lá, por tantos anos na sua cabeça, ele tava vivendo literalmente um inferno. Eu digo que hoje, a gente trabalha com mulheres e muitas mulheres têm problema no casamento. O Diogo viveu o que essas mulheres vivem. O Diogo passou o que muitas mulheres passam com seus maridos. Então, em 2019, eu fui fazer um curso, porque eu vi uma amiga, pra você ver a influência de uma mulher na vida de outra mulher. Eu tinha um grupo de mães que tinha uma mulher que só reclamava. E ela reclamava do filho, do marido, e de repente ela começou a falar bem do filho, começou a falar de Jesus e começou a falar bem do marido. Aí eu virei pra ela e falei assim, o que aconteceu? O que foi que você comeu? Tipo assim, você foi abduzida? E ela, não, eu fiz um curso, depois eu fiz Mulher Única, eu tive um encontro com Deus mudou a minha vida. E naquele momento era a única coisa que eu tinha. Eu falei, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer isso que ela tá vivendo. Porque se Deus mudou a vida dela, Ele pode mudar a minha vida. Então era a única coisa que eu tinha naquele momento. E quando eu percebi isso, eu fui fazer esse curso dela, que ela tinha me comentado. E eu tive um encontro com Deus naquele momento. Não aconteceu nada de sobrenatural, mas naquele momento eu entendi que eu tinha uma voz, eu entendi que eu tinha um propósito, eu entendi que eu tinha um chamado. E uma mulher transformada, ela transforma o contexto. Através da transformação daquela mulher, da mudança de posicionamento daquela mulher, eu fui resgatada, eu fui encontrada. Então, quando eu falo que ela se chama Marina, eu falo, Marina, aonde eu chego, ela era muito dos bastidores. Eu falei, onde eu chego, tem uma semente sua chegando. Aonde a minha voz chega, você chega junto comigo, porque você foi uma dessas mulheres que me resgatou. Você foi uma dessas mulheres que eu tive esse encontro com Deus. Então, a partir dali, eu tive um encontro com Deus, a minha vida foi completamente transformada. E eu falei assim, meu Deus, outras pessoas precisam viver isso aqui também. Uau, né? E pra você ver a importância de como as mulheres influenciam outras mulheres, né? Como que a gente... Talvez você ache que ninguém tá te vendo, né? Que nenhuma amiga sua não está olhando pra você. Mas você está sendo analisado o tempo inteiro. Olha só, ela viu que a mulher reclamava muito... Num grupo de WhatsApp, de olha mãe. Só, tá vendo? E viu que não tava mais falando mal. O que aconteceu? Tá vendo? E aí tudo mudou. Foi aí que bateu... Eu quero essa transformação. Então, assim, às vezes você não precisa falar muito, pregar. Talvez você ache que você tem que estar em grandes plataformas pregando. Ou, sei lá, seu Instagram esteja, assim, movimentadíssimos. Deus pode te usar aí, com certeza. Mas, de repente, nas suas ações, pegando seu filho na escola, você pode mostrar que Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida, né? Então, fala um pouquinho dessa influência de mulheres umas com as outras, né? De ser ponte para outras mulheres. Eu creio que você vive muito isso, né? Até porque você tem uma academia de leoas aí. Então, eu creio que é várias mulheres ajudando as outras. Mas fala um pouquinho dessa união feminina, assim, principalmente cristã, né? Porque hoje a gente vê tanto união feminina até, mas não é pra
pra essa questão de Deus, de buscar ao Senhor, mas é pra ter esse poder que o mundo acha que é poder, mas nós mulheres queremos o poder de Deus, né? Eu acredito que é um resgate do Senhor, da feminilidade e a influência da mulher. Então, quando eu olho para essa minha amiga, ela estava na casa dela, de repente ela começou a falar de Deus, ela usou aquilo que ela tinha, e a gente fala muito sobre isso. Pregue, se possível, sem palavras. É o que você falou, pregue buscando seu filho na escola, pregue honrando seu marido, pregue servindo a sua casa, pregue amando a sua família. Então eu acredito que o Senhor, ele tem levantado, resgatado, trago mulheres, dando voz a mulheres para nós sermos a transformação, não só dentro do ambiente da nossa casa, porque um dia o Senhor me disse assim: filha, esteja em casa, mas não morra em casa, porque ele tinha me tirado de todas as plataformas, ele tinha me tirado de tudo, e foi um tempo de deserto. Eu fiquei 7 meses dentro de casa, eu fiquei 7 meses ali sendo forjada, totalmente quebrada. Era como se eu visse o vaso sendo jogado, quebrado e moldado de novo. Só que chegou um tempo que ficou confortável estar dentro de casa. 7 meses depois ficou extremamente confortável estar dentro de casa. E o Senhor falou assim: filha, esteja em casa, mas não morra em casa. O seu ministério começa dentro da sua casa com a sua família, mas não termina nele. Você tem voz para influenciar as pessoas ao seu redor, para influenciar a comunidade ao seu redor. Então, quando eu olho para isso, eu entendo que nós temos voz, que nós temos influência, assim como a mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela era uma mulher influente, tão influente, ela era tão bem vista o que ela fazia, que através do procedimento daquela mulher, o seu marido era bem falado nas portas da cidade. Ele se sentava com os anciãos. Nossa, que é verdade. E você falando de voz, estamos aqui no Ouça Ela. E a gente tava falando, né? Tava explicando pra você o porquê desse nome, né? O Senhor tem realmente chamado mulheres pra ser essa voz, né? Pra ser essa pessoa que se levanta pra não gritar, mas pra se posicionar e mostrar: olha, eu tenho uma voz, e essa voz quem me deu foi o Senhor. Porque Jesus, desde lá de trás, ele vem para resgatar as mulheres e colocarem elas em lugares de evidências, em lugares assim, todo mundo acha que não, que estar com Deus é ser realmente uma mulher submissa, que é o que eles pregam, que acham que seja submissão, mas eu vejo Jesus quebrando todos os protocolos, todos os paradigmas, e resgatando essas mulheres e dando voz para elas. Isso é muito legal, né? Então, esse poder de se unir, as mulheres se unirem para realmente ser ponte umas para as outras, né? Sem essa questão de competição, que é tão triste no meio das mulheres, não é? Você vê tantas mulheres competindo umas com as outras. É porque eu tenho uma bolsa tal e eu tenho a outra, e é uma querendo ser melhor que a outra. Mas se a gente se unisse mesmo e de uma forma genuinamente, meu Deus, o que poderia acontecer? Eu vejo que tem muita coisa já acontecendo. Sim. Mas o Senhor tem despertado mais mulheres. E sobre despertar, vamos entrar no assunto, né? Você tem uma academia de leoas. Por que Academia de Leoas e por quê? Como que iniciou essa mentoria aí? Como que tem sido? O Senhor tem te chamado para mulheres. Como que foi esse despertar seu? Primeiro, pra ele me dar foi exatamente assim, quando ele me disse assim, não morra em casa, eu tava lavando louça, eu falei: sai pra lá, Satanás, Deus mandou eu vir pra casa, Deus não vai me tirar daqui de casa, agora que eu fui resgatada no meu lar. Isso foi em 2021, e aí o Senhor, eu já fazia a mentoria do Desperta Leoa, e aí o Senhor falou assim comigo: não é mais sobre mentoria, não é só mais sobre a sua voz. E aí foi quando ele me deu, ele falou: é uma plataforma, é uma academia, é um lugar para que você possa dar voz para outras mulheres. Mas por que o Desperta Leoa? Porque um dia eu tava, acho que foi, eu me converti em 2019, acho que foi no final de 2019, eu me converti em março de 2019. No final de 2019, eu li um livro chamado O Despertar da Leoa, da Alisa Bevere. E eu fui despertada através daquele livro. Então, eu vi a força de uma leoa dentro de mim. A força, aquela leoa que
ela fala muito sobre submissão, ela fala muito sobre obediência. Então, quando você falou sobre submissão, sobre obediência, não é sobre ser omissa. Às vezes as mulheres pensam que andar com Jesus é sobre ser omissa, é ficar dentro de casa, é somente cuidar da sua família. Não. Submissão, servir ao Senhor é ter voz, é o Senhor chegar naquela mulher samaritana que estava ali naquele poço e dar voz para aquela mulher e para ela impactar toda uma cidade que não seria alcançada. Toda aquela cidade foi transformada a partir daquela mulher, a partir da voz daquela mulher. Então, um dia o Senhor me despertou essa força de uma leoa dentro de mim, uma mulher submissa, uma mulher obediente. E eu aprendi que a submissão, ela não começa no marido, ela começa em Jesus, ela começa em Deus. Se eu não consigo me submeter a Deus, eu não vou me submeter ao meu marido, eu não vou me submeter a uma liderança, eu não vou me submeter a outras pessoas. É verdade. E, Van, eu queria te perguntar uma coisa que eu pergunto para todas as convidadas. E eu não falei para você essa pergunta. Uau! Mas é porque eu faço todas as convidadas refletirem sobre qual a voz que elas têm sido para essa geração, né? Por exemplo, olha, a minha voz, eu acho que chega para as pessoas, um exemplo, como força. E eu queria que você refletisse agora, fazer uma análise assim, e de como tem chegado a sua voz para as outras pessoas. Porque a gente fala tanto, você fala de mentoria, fala para tantas pessoas, mas às vezes a gente não faz essa reflexão de como a gente tem chegado, como a gente tem sido canal de bênção para as outras pessoas. Faz essa reflexão aí e me responde. Rapidinho. Quando você fez essa pergunta, o Senhor já respondeu ao meu coração com uma voz profética. Uau. Eu acredito que a voz que o Senhor tem me entregado é como uma voz profética na vida de outras mulheres. É uma voz que vê uma realidade antes dela existir. Então, quando eu vejo mulheres, eu encontro mulheres, o Senhor me mostra uma realidade que quando ela olha para a situação dela, que ela olha para a realidade natural dela, ela não consegue enxergar. Mas quando você vem um profeta que vê essa realidade a partir dos céus para a terra, essa realidade se torna possível e real na vida delas. A voz profética é sensacional, né? É uma voz que você profetiza num lugar de totalmente escassez, deserto, mas que fala, vai prosperar, de morte, vai dar certo, vai ter vida, né? Exato. Profetiza sobre os ossos secos, que os ossos secos vão voltar a viver, né? Exato. Eu vivi isso na minha gestação, que eu falei que eu passei 4 anos tentando engravidar, e eu passei por 4 gestações químicas ao longo de 3 anos. Então, o que eu tinha? Eu tinha um deserto, eu tinha improbabilidades, eu tinha laudos, eu tinha várias coisas dizendo que eu não ia conseguir engravidar, que eu tinha ovário policístico, eu tinha isso, que eu tinha aquilo. Isso é a condição da terra. Mas a condição dos céus, quando eu olho dos céus para a terra, lá não tem doença. Então, eu não tenho doença. Quando eu olho a partir da realidade de lá não tem infertilidade. Não existe infertilidade aqui para mim. Então, eu comecei a acessar esse lugar. Então, cada vez que a menstruação descia, que acontecia uma perda, eu olhava para Deus, eu glorificava a Deus, porque aquilo não dizia a minha condição. Então, eu comecei a fazer enxoval, comprar roupinha e trazer a realidade espiritual para cá. Uau. Ainda que eu não tivesse um bebê nas mãos, eu me via grávida, eu me via amamentando, eu via meus filhos correndo na minha casa, pegando alface na horta, eu via minha casa pronta, a casa que eu ainda nem moro, mas eu via tudo isso. Uau, nossa. É sobre criar uma nova realidade. É verdade. E preparar, né? Preparar o cenário para quando viesse, né? Porque às vezes as pessoas estão esperando muito milagre. Ontem mesmo eu ouvi uma palavra disso, sabe? Que falando sobre a preparação para o parto. Olha só, preparação para o parto. E assim, ele falava assim, antes de eu te dar uma nova estação, você precisa gerar isso. E quando uma mãe está para gerar, ela prepara tudo. Ela prepara a casa, ela prepara as roupas, prepara tudo. E aí, quando chegar, o bebê só vai nascer. E vai trazer essa nova estação. Às vezes, o que tá faltando para você é preparar todo esse contexto, cenário e já ver com seus olhos de fé o que tá para acontecer, né? E se mover no profético é exatamente isso, não é, Van? Isso, e quando você fala isso, é o seguinte, quando você recebe uma palavra profética, qual que é seu papel? Vá e coloque em ordem. Coloque em ordem aquilo que está desordenado. Coloque em ordem aquilo que os seus olhos não conseguem ver. E é sobre caminhar, assim, a gente vive muito isso. Dá um passo sem ter chão para pisar. Sim. Mas quando você pisa,
você não cai. Porque o chão tá ali. Então, o Senhor fala muito isso conosco. Provoque os seus milagres. Sim. Vai lá e eu fiz tudo que estava dentro ali da minha parte. Então, eu procurei médico, namorei meu marido. Então, assim, né? Aquilo que era a minha parte, eu fiz. Mas crendo que a parte dele estava sendo feita, independente que não fosse no meu controle. Porque acredito que o maior desafio da mulher como um todo, é ter o controle das coisas. E quando a gente perde esse controle, é quando a gente permite que Deus age. Mas muitas mulheres se desesperam muito, né? Mas nesse lugar de dependência é que Deus se manifesta. Total. E eu queria que você desse uma palavra, senti agora, né? Amém. Para as mulheres que receberam um diagnóstico, como você recebeu há um tempo atrás, para que elas despertem nesse lugar de se posicionarem para esperar o seu milagre. Então dá essa palavra para as mulheres que estão ouvindo, que de repente precisa ouvir essa palavra que você tem para liberar. Eu acredito que o Senhor nos dá autoridade naquilo que muitas vezes nós passamos, naquelas dificuldades que nós passamos. E hoje eu tenho autoridade para falar para você de uma mulher que passou do vale dos ossos secos, que passou do meio ali da incerteza, do diagnóstico. Eu fui curada da síndrome de ovário policístico. Um dia o Senhor falou assim comigo: filha, só fez assim, ó, shh, e falou assim: silêncio, eu quero te curar hoje. E eu senti ele entrando dentro de mim e todos os meus órgãos saindo do lugar. E naquele momento eu fui curada. Naquele momento, toda síndrome, todo ovário, todo cisto que havia nos meus ovários foram removidos, foram limpos. E eu fiz o exame, não tinha mais nada. Então eu creio nesse Deus de milagre, nesse Deus do impossível. E o que o Senhor me diz hoje e diz pra você é: filha, profetiza. Filha, para de olhar para o que falta e olha para tudo que você já tem. Começa a se enxergar grávida, começa a comprar roupinhas para o seu bebê, começa a declarar a vida sobre essa vida, mas não tenha expectativas no homem, não tenha expectativa no seu controle, no seu tempo, mas confie no Senhor, porque a palavra de Deus vai falar assim, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então, tudo isso de ruim que aconteceu até agora vai ser convertido para o bem, assim como o Senhor tem feito na minha vida. Uau, eu tô até aqui emocionada. Você não tem noção como você tá sendo usada pra falar aqui. Porque a gente tá aqui sempre às vezes em evidência, né? E as pessoas acham que nada acontece. Mas às vezes a gente também recebe algumas palavras, alguns diagnósticos que não são fáceis de receber. Mas a gente se posiciona e aí, a resposta de Deus vem aqui, a gente fazendo podcast e a gente pede para dar uma palavra pra vocês e eu recebo a palavra aqui pra mim. Meu Deus! Olha só, é sobrenatural aquilo que Deus faz, né? E eu fico muito feliz porque é nesse ambiente de mesa, nesse momento que a gente se troca, né, essas palavras, a gente é curado, né? Existe cura, liberação de Deus, palavra profética. Então se reúna com as suas amigas, porque tem bênção pra você na mesa com elas, né? Como é importante, né, Van? E Deus vai transformando a gente, vai mudando a gente, e vai fazendo algo. A gente só precisa se submeter à sua vontade. Demais. Isso é o difícil também. Porque as mulheres, hoje em dia, elas estão muito querendo ser autossuficientes demais, né? E isso aí acaba que Deus não consegue atuar na vida dessas pessoas porque elas ficam totalmente independentes, né? E até vamos entrar sobre esse assunto de mulheres que vivem suas vidas, assim, querendo controlar tudo, dar o seu jeitinho, querendo ser melhor que todos os planos de Deus. Mas eu quero que você fale e compartilhe um pouco sobre essa dependência de viver uma vida com Deus, né? O quanto é precioso viver essa vida com Deus, sendo guiada pelos passos dele, né? Amém. Eu posso te dar um exemplo recente que aconteceu comigo. Eu tô grávida do Miguel, já tô com mais ou menos umas 27 semanas e eu vim de Goiânia pra Alphaville, né? Deus deu uma palavra pra nós, pra gente vir pra cá e a gente não tinha um chão pra pisar, a gente não tinha nada concreto, a gente só deu um passo de fé. E quando eu engravidei do Miguel, eu pensei em voltar pra Goiânia e ter meu parto lá. Porque aqui, assim, a gente tem um plano de saúde maravilhoso, ótimo, cobre os melhores hospitais, mas todos os médicos aqui cobram a partir de 15, 20 mil reais pelo parto. E eu não senti paz de pagar esse valor. Eu falei, Deus,
eu quero voltar pra Goiânia pra ter o parto lá. Mas eu confio e descanso na sua presença, no seu favor, que o Senhor vai fazer a sua parte. E ele falou assim comigo: filha, se você voltar pra Goiânia é na força do seu braço. Se você ficar aqui é na força do meu. No dia seguinte, uma enfermeira obstétrica entrou em contato comigo e falou assim: Deus mandou eu te entregar, Deus mandou eu te dar o parto, Deus mandou eu te acompanhar durante todo o seu parto. Ela é parteira. E o Senhor falou com ela e ela falou assim: Deus mandou eu te dar todo o parto. Aí veio outra fisioterapeuta, Deus falou comigo e mandou eu te dar isso e pra eu fazer aquilo. Então, quando você descansa no Senhor, quando você tira as suas mãos do controle, é onde Deus faz a parte dele. Eu não tinha controle de nada, eu só não tinha a paz de pagar pelo parto. Mas eu também não sabia como que seria. Porque eu ia chegar no hospital, não ia ser minha equipe médica, não ia ser as pessoas que me acompanharam. E aí, de repente, de um dia pro outro, é por isso que eu falo, gente, de repente de Deus, pra quem tá esperando, demora. Mas quando ele acontece, é assim, é de um dia, é assim, ó. Horas são... E acontece muito rápido, né? Total. E viver nessa dependência de Deus é caminhar milagres atrás de milagres, né? Viver milagres. A nossa vida é puro milagre. Cheio de milagres, né? Como é aquela música lá? A resposta é que eu vivo de milagre. É milagre atrás de milagre, porque... E é muito mais legal até, é claro. É um caminho um pouco difícil, né? Mas aí você fala assim, olha só o que aconteceu. Se eu tivesse agido daquela forma, imagina só, eu ia estar tudo... né? Coitada, se eu tivesse colocado a minha mão. Mas deixando na mão de Deus, o que acontece é sempre maior, supera todas as nossas expectativas, né? Por isso que a nossa expectativa tem que estar em Deus. Senhor. E assim, eu ouso falar que tem muitas mulheres que vivem milagres diariamente dentro das suas casas, nos mínimos detalhes, mas elas estão buscando tanto o extraordinário que elas deixam de perceber o ordinário. Sim. É no ordinário que o extraordinário mora. Quando eu vivo os meus maiores milagres, eu não tô dentro da igreja, eu não tô profetizando, mas eu tô dentro da minha casa, fazendo o ordinário, às vezes as pessoas oram que a presença de Deus venha. A presença de Deus, ela não precisa vir, porque a presença de Deus, ela habita, ela já está. Então eu não preciso orar para que ele venha, eu preciso orar para que eu tenha consciência da presença. Porque quando eu tenho consciência da sua presença, eu tenho consciência que tem coisas acontecendo aqui no mundo espiritual que os meus olhos não podem ver, mas que ele está fazendo. Então, nos mínimos detalhes, coisas assim que você começa a perceber, alguém te trouxe um chocolate, alguém te deu alguma coisa, alguém fez alguma gentileza pra você. Você começa a ver Deus nos mínimos dos mínimos detalhes. É o que a gente conversou lá atrás, você falou das plataformas e você falou das mulheres, às vezes só das plataformas, mas é no ordinário que nós somos balizadas, é no ordinário que nós somos forjadas, é no ordinário que nós somos construídas. Com certeza. E essa frase mesmo, hoje em dia, eu vejo vários textos, né? Eu vi um texto esses dias muito legal, estou falando sobre viver o extraordinário nos dias ordinários, né? Essa frase baliza a minha vida. Com certeza. E quando a gente começa a refletir sobre isso, a nossa mente, assim, abre de uma forma, porque é comemorar pelos pequenos começos, que a gente não consegue comemorar pelos pequenos começos, a gente só quer comemorar quando, sei lá... coisas grandes acontecem. Você ganha uma casa maravilhosa, assim, aí você consegue ver Deus, mas a gente não consegue, às vezes, ver Deus em acordar todos os dias com saúde. É só quando falta que a gente consegue reconhecer aquilo que Deus já estava provendo todos os dias, né? Exato. E eu tava até lendo um livro esses dias, Um Dia Sem Reclamar. Esse livro do é Davi muito bom. Lago. Ele é muito bom. E porque, assim, a gente entra num contexto, assim, que a gente quer reclamar sempre, porque a gente acha que tem sempre alguma coisa que tem que vir, sempre alguma coisa extraordinária tem que acontecer pra gente começar a agradecer. E aí ele começou a vir várias coisas assim que a gente recebe gratuitamente e a gente não percebe, né? Só por você estar gerando. Às vezes, tantas mulheres que geram falam assim, ai, tô grávida, nossa, meu Deus, você tá toda enjoada. Mas não consegue ver que tem uma vida que tá gerando uma vida. E não consegue ser grato por isso, né? Como é importante ter essa gratidão no coração, né? Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias sobre
sobre o novo dia. Todo dia eu abro os olhos, eu falo assim, hoje eu tenho um novo dia, hoje eu tenho uma nova chance, hoje eu tenho uma nova oportunidade, hoje é um novo dia para viver milagres que eu não vivi ontem, hoje é um novo dia para experimentar novas situações com Deus, de abençoar, de ser canal na vida de outras pessoas. Então é o que você falou, é sobre ser grato. Às vezes a gente foca no problema, foca no que falta, ao invés de reconhecer e de perceber tudo aquilo que ele já fez. Ele já fez tudo e ele já deixou tudo disponível para nós. O nosso papel é caminhar nessa palavra, nessa certeza. As misericórdias de Deus se renovaram, então a gente tem que se alegrar e viver o dia intensamente, né? Olha o que o Senhor tem feito por nós, né? Quantos lugares que o Senhor tem te levado, tem te conectado com pessoas tão especiais, né? Nossa, demais. Quantas conexões do céu. Mas, vamos falar um pouquinho sobre casamento, né? Sobre maternidade. Como tem sido essa nova fase, assim? Você falou que quase passou por um divórcio, mas eu sei que tem várias mulheres, talvez, passando por um momento super difícil no casamento, passando por querer, entregar todas as toalhas e falar assim, chega, basta, não quero mais. E eu quero que você entre um pouco nesse assunto para você encorajar as mulheres a continuarem nesse lugar. Ou talvez um homem continuar, porque no seu caso, quem continuou foi o quê? O seu marido que insistiu em você. Então eu quero que você fale dessa palavra para essas mulheres que estão querendo jogar a toalha, para elas continuarem, né, perseverando nesse lugar, dizendo que o casamento é uma instituição de Deus, que elas têm que continuar. Fala um pouquinho sobre esse momento que você passou com o Diego, né? Com o Diogo, e o quanto é importante continuar nesse lugar de perseverança. Eu posso dizer para você que o que o Diogo me falava, eu ficava tão irritada quando ele me falava não tem plano B. Não tenha plano B, sabe? Quando você faz uma aliança com o seu marido, você faz uma aliança com Deus. Então, o cordão de 3 dobras, ele não se desfará. Não permita que as circunstâncias te roubem da essência do casamento. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei o que o meu marido passou. Eu sei que eu era uma mulher que batia a porta, que gritava, que enfrentava, que gritava assim, olhando dentro dos olhos dele, gritava, falou. Olha, do fundo do meu coração, é porque o Diogo é muito homem e muito maduro. Mas se fosse eu no lugar dele, eu tinha me colocado eu no lugar. Porque eu era barraqueira, assim, sabe? Então, eu não sei o que você está vivendo, mas eu acredito nos planos e nos propósitos do Senhor. Às vezes, você pode estar se perdendo porque você deixou de ver o seu marido como o homem que ele é. E às vezes você está tentando escravizar ele às suas próprias expectativas. Então a sua expectativa sobre o seu marido não é quem ele tem que ser para você, mas quem Deus quer que ele seja. Talvez você tenha feito orações para o seu marido mudar, para ele ser um marido melhor, mas eu acredito que a verdadeira oração não é para ter um marido melhor, porque essa é uma oração egoísta, essa é uma oração que você está olhando apenas para o seu umbigo. Mas quando você olha para Deus e fala assim, Deus, quem o Senhor quer que ele seja? Pai, eu oro para que o meu marido seja salvo. Quando você tira o seu eu da equação e coloca o outro, aí sim a verdadeira transformação acontece. A transformação do seu marido não vai acontecer na força do seu braço. Você não é o Espírito Santo para convencer, para moldar, para mudar ele. Mas eu acredito que através do seu posicionamento, do seu amor a Jesus, do seu servir e muitas vezes calar, e calar não é ser omissa. Submissão não é ser não é ser omissa, mas submissão de fato é você primeiro corresponder a Deus, estar debaixo da liderança de Deus e depois sobre a liderança do seu marido. Então, quando você dá honra para quem tem honra, o seu marido é um homem de honra, o seu marido é um homem de Deus. Antes de ele ser seu marido, ele tem um pai. Então, quando você entende, meu marido tem um pai zeloso, que cuida, que ama, que quer o melhor para ele, quando você tem esse entendimento, você para de tentar escravizar o seu cônjuge às suas carências. Então, é a frase da minha vida: não escravize o seu cônjuge às suas carências, às suas expectativas, mas ore para que ele seja tudo aquilo que o Senhor chamou ele para ser, porque eu acredito que o que o Senhor chamou ele para ser é muito melhor e maior do que aquilo que você gostaria que ele fosse. E, consequentemente, ele vai ser um excelente marido, vai morrer pela sua esposa.
óbvio. Porque se você colocar as expectativas somente naquilo que você pensa sobre ele, uma hora ele vai te frustrar, porque até as suas expectativas estão erradas. Exato. Aquilo que Deus formou ele pra ser, que é o certo, né? Que é o bom, perfeito, agradável, né? Que é a vontade de Deus, né? Isso. Mas a gente também tem um público de mulheres solteiras. Tem bastante gente aqui que é solteira, né? E eu queria entrar um pouco nisso pra que a gente consiga falar com elas também, né? Eu sei que esse momento de espera é um momento muito difícil na vida de uma mulher solteira, né? Porque também tem esse lance de expectativas do que a gente quer pra nossa vida. Aí às vezes tem mulher que tem todas as expectativas do mundo e acaba ficando sozinha pra sempre, porque ninguém é bom o suficiente pra ela. Isso. E também tem os casos de qualquer coisa vem. Qualquer coisa tá tudo bem. Medo de ficar sozinha. Aí também tem pessoas que são super carentes, né? E como você tem visto, eu não sei se você recebe muitas mulheres, assim, jovens, ou não tão jovens, assim, falando, meu Deus, eu vou ficar sozinha, Jesus vai voltar, eu não vou casar. Esse é o medo de toda mulher solteira. Mas o que você falaria, né, para essas mulheres que estão esperando no Senhor, esperando mesmo no Senhor? Porque hoje muitas mulheres falam que esperam, mas qualquer palavra de alguém querendo demonstrar um carinho já vai. Então, assim, não é espera. É espera quando você coloca no Senhor todos os seus planos, projetos, mesmo que apareça alguém, você continua esperando até que a palavra de Deus seja dita sobre esse relacionamento. Isso é realmente espera, né? Então, fala um pouco o que você tem visto sobre essa questão de espera e o conselho que você dá para essas meninas que estão esperando no Senhor. Olha, eu não passei por isso porque eu vim de algo que eu fiz ao contrário, mas eu não tinha essa consciência que talvez você tenha hoje. E eu tenho muitas amigas solteiras. Uhum. Nossa, eu tenho muitas amigas que estão passando pelo momento de espera. Uhum. E eu vejo mulheres ali dedicadas ao Senhor, que não está sendo fácil para elas, mas elas decidiram descansar no Senhor. E o que eu posso falar para você é: não case por carência. Não case para poder sair da casa dos seus pais. Não case para poder fugir de algo, porque isso vai acarretar num problema ainda maior. E o Diogo fala muito sobre isso, meu marido, que o divórcio ele começa no namoro. Você conhece a pessoa e às vezes você tá tentando mudar essa pessoa. Você tá vendo ali alguns defeitos, não, quando casar vai melhorar, quando casar vai fazer isso. Não é isso que vai acontecer. Você não é, como eu falei anteriormente, você não é o Espírito Santo. Então seja cautelosa. Eu tenho amigas que fazem cartas para Deus, cartas específicas para Deus, especificando exatamente o que elas querem no marido delas, especificando, sabe? Buscando a vontade do Senhor para esse marido. Porque não é Deus que vai escolher o seu marido, é você que vai escolher. Mas Deus dá sinais. Então eu acredito que se eu pudesse voltar atrás e se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu não teria feito muitas coisas na minha vida. Mas é o que eu falei, tudo coopera para o bem. E hoje eu sei sobre a santidade, a importância de viver uma vida de santidade, essa noiva, porque você já tem um noivo, você já tem um marido, você que é solteira, você não tá sozinha, você tem Deus, e aproveite esse tempo. Eu tenho amigas que estão vivendo intensamente com o Senhor, vivendo momentos sobrenaturais, gente, porque depois que casa, depois que tem filho, as demandas são grandes, o tempo fica um pouco mais escasso, então você tem uma oportunidade, ao invés de pensar no desespero, veja como uma oportunidade de ser forjada nesse processo, de amadurecer nesse processo. Uhum. E é sobre o que a gente estava falando quase agora. Aproveitar cada momento e agradecer por esse ordinário. O extraordinário que você quer não chegou ainda, mas viva todos os dias como, né, sendo o extraordinário. O melhor dia da sua vida é aquele dia que o Senhor te deu. Sim. Porque realmente o que você disse, né? Eu nem sou casada, mas eu vejo que muitas mulheres que eram super envolvidas com a obra, quando casa, acaba que diminui um pouco. Então, esse é o momento. As demandas mudam. Esse é o momento de você tá lá. E quantas mulheres falam assim, gente, se eu fosse mais nova, se eu não tivesse casada, gente, eu viveria assim, algo... Claro, elas podem viver, entendam bem, né? Sim. Mas assim, elas viveriam muito mais intensamente, porque não tem as tarefas que tem com o filho, com o marido, com casa, com tudo. Às vezes tá morando na casa dos pais e acaba
aproveitando, né, mais, vivendo, e vai pra vigília, vai pra culto de jovens, vai pra todos os lugares, viaja, faz isso, mas vivendo, esperando no Senhor, tendo sabedoria em todos os seus passos, porque isso é muito importante, porque se você quer um futuro abençoado por Deus, isso requer renúncias também. Demais. Foi o que eu falei. Para grandes projetos, grandes renúncias. Porque a vida é assim, isso aí também no casamento. Se você quer ter uma colheita muito grande, extraordinária, você tem que começar a plantar. E o plantio começa antes, né? É antes, não é só no casamento. Sim. Uhum. E também vamos falar sobre maternidade. Quantos anos seu filho tem? O Davi tem 6. Vai fazer 7 semana que vem. Então já tem vivido bastante coisas com ele, né? Demais. E como que tem sido essa maternidade e buscando sabedoria para Deus, para ensinar o seu filho? Como que tem sido esse processo? Tem dias que é só Jesus na causa. Tem dia que eu olho e falo assim, Deus, só o Senhor para me guiar, porque o meu filho, ele tem uma personalidade muito forte, ele tem o mesmo temperamento que o meu. Então, a maternidade foi um resgate pra mim. Olha, eu vivi muitas coisas no casamento, mas é na maternidade que eu sou forjada, é na maternidade que eu sou moldada, é na maternidade que eu sou transformada. E o que eu falei sobre não escravizar o seu cônjuge e as suas carências, a mesma coisa é na maternidade. Não coloque as suas expectativas no seu filho para que o seu filho não seja aquilo que você quer que ele seja, mas se aquilo que Deus tem pra ele. Eu tenho um profeta dentro de casa, um João Batista, um homem de Deus que vê sinais, milagres e maravilhas, que coloca a mão nas pessoas, as pessoas são curadas, que a dor de cabeça vai embora. Ele tem muita unção sobre dor de cabeça e que vê pó de ouro. Então, assim, eu tenho vivido milagres pessoais em mim, de sendo forjada maturidade através da vida do Davi. Uau! E você pode contar algum momento que vocês passaram assim, que você falou, meu Deus, que tá acontecendo sobre o meu filho? Como que você tem visto? Conta um testemunho sobre essa história sua na maternidade, né? Nessa vida com ele. Teve um dia que foi esse ano, inclusive, que o Davi ficou nervoso por algum motivo e ele gritou e ficou muito bravo. E eu ajoelhei no chão e falei, Deus, se eu for no Davi, vai ser na força do meu braço. Eu preciso da sua ajuda. Só o Senhor pode intervir, só o Senhor pode me ajudar. Sozinho eu não dou conta. Eu não sei o que está acontecendo, por que ele está agindo dessa forma. Ele é uma criança. Eu falei, Deus, como o Senhor vê o Davi? Eu fechei meus olhos e perguntei, Deus, como o Senhor vê o Davi? Naquele momento o Senhor falou assim, ele é o príncipe da paz. Ele vai ser levado para trazer a paz em lugares que você nem imagina. E eu olhava, eu comecei a rir, eu falei, Deus, olha o que está acontecendo aqui. Impossível. Mas eu estou trazendo uma realidade a partir daquilo que ainda não existe. Ele é um pacificador. Uau. Aí eu peguei e falei, ele falou, e você vai começar a olhar pra ele a partir dessa forma, a partir de agora. E eu fechei meus olhos de novo e eu falei, tá bom, Deus, como o Senhor me vê como mãe? Porque naquele momento eu tava me sentindo tão culpada, tava me sentindo tão sobrecarregada, tão pesada, de tá vendo ele daquela forma, por que ele estava agindo daquela forma? E o Senhor pegou e falou assim comigo, você é aquela mãe que aponta para a eternidade, você é aquela mãe que ama, que cuida, que provê. E foi falando todas as verdades, eu achando que Deus ia brigar comigo, falando que estava faltando, mas eu já estava me alinhando meu coração, porque Deus, ele não te vê a partir do que falta, ele te vê a partir do que já é, do que ele já te criou. Então Deus foi trazendo essa realidade, isso trouxe uma paz tão grande pro meu coração naquele momento, e assim, para toda aquela situação, e o Davi me viu ajoelhada, chorando e falando com Deus, ele ajoelhou, pediu perdão, orou e me abraçou. Eu falei, Deus, é sobre isso. Uau. Eu podia ter colocado de castigo, podia ter gritado de volta, podia ter feito várias coisas. Eu falei, Deus, se for na força do meu braço vai dar problema. Eu preciso do Senhor aqui. E é levar pro Senhor mesmo, né? Esse é o caminho. Para as mães que estão, né, de cabelo em pé. Fala, o que eu faço? Leva pro Senhor.
E ele vai te dar a instrução. Não, e assim, pergunte pra Deus. Deus, Uhum. como o Senhor vê meu filho? Quem é o meu filho pro Senhor? Uau. Pergunte pra Deus quem é você como mãe pra ele. Porque às vezes você tá escutando outras vozes e esquece de escutar a voz sobre todas as vozes. Então é necessário silenciar todas as vozes pra poder escutar ele. E naquele momento, assim, veio a paz que excede todo o entendimento. Porque ele foi trazendo a realidade, aquilo que já existe no mundo espiritual, a mulher que eu sou. Mas que naquele momento eu não tava conseguindo enxergar diante a tempestade. Uau. E quem era a Vanessa antes dele e a Vanessa de agora? Como que mudou muito? A Vanessa de antes era o Davi gritando e fazendo birra de agora. Aham, Você tá entendendo? Entendi. Era a Vanessa tempestade, era um furacão. Aonde passava, algo acontecia. Eu era muito nervosa. Eu vim de um lar onde os meus pais se separaram. Eu era uma adolescente. Só que meus pais, eles brigavam muito quando eu era criança. Gritavam muito um com o outro. Então já teve agressão física. Então eu cresci num lar onde eu tive muitas feridas. Então eu cresci falando que eu nunca ia casar. Eu nunca tive o sonho de ser mãe. Então eu falava isso, eu nunca quero casar, eu nunca quero ser mãe. E eu cresci num lar que falava, seja independente, não depende de homem, viaja o mundo todo, tem uma ótima profissão. Então quando eu conheci o Diogo, tudo que eu falava pra ele, eu não quero casar, eu não quero ter nada sério. Tipo assim, eu deixei ele doidinho da cabeça. Meu Deus do céu. E isso, eu até tava nas perguntas, né, pra falar sobre isso, porque o quanto o divórcio dos pais, tudo que acontece na família, antes mesmo da gente sair de casa, isso tem um grande impacto na vida de alguém. Total. Eu tenho certeza que quando você foi casar, passou várias coisas na sua cabeça que poderiam acontecer. Eu só pensei no que ia dar errado. Aham. Por isso que o Diogo falava, não tem plano B. E eu pensava no plano A, B, C, D, F, até o Z. Tá vendo? Mas assim, é tão bom ver pessoas que Improváveis. que é totalmente improvável que realmente o Senhor colocou uma pessoa que tinha que ser pra você. Porque de repente, se fosse uma pessoa que... Isso que é a importância de ser atento, né? Porque, de repente, o inimigo tá querendo colocar alguém na sua vida que você tem todo esse contexto de família disfuncional, família que briga o tempo inteiro, e o inimigo vai querer colocar a pessoa do seu lado que seja do mesmo jeito. Porque aí o casamento acaba. Entendeu? Mas tome cuidado pra você escolher pra que seja uma pessoa que continue lá. Mesmo que, né? Porque você entra mesmo quando você tá querendo ser tratado por Deus, entra em crise, assim, o inimigo sopra tantas coisas na sua cabeça, dizendo que você não vai conseguir, vai dar errado, você é uma péssima mãe, você não vai conseguir ter um casamento bom, porque seus pais não tiveram, você não vai ter. Então, assim, Deus traz agora a sua memória, que é o Senhor que tem pensamentos Amém. bons sobre a sua vida. É Ele que escreveu a sua história. Amém. Assim como a Van tá aqui contando que o Senhor transformou a vida dela, que ela era uma pessoa que poderia ter seguido o mesmo padrão, a mesma regra da vida da família dela, mas ela tá aqui para contar que ela não seguiu. E hoje ela tem vivido milagres extraordinários com o Senhor. Sim. Não é mesmo? Como é importante a gente romper esse ciclo, terminar e falar assim, não quero mais isso pra minha vida. Chega aqui, acabou na minha história. Acabou, Isso. não vai ter separação. O Senhor falou isso conosco. Teve uma vez que ele foi me mostrar que todas as pessoas, todos os homens da minha família, por parte de mãe, traíram suas esposas e todas as mulheres casaram com... Todos os irmãos traíram e todas as mulheres casaram com homens que traíram elas. E teve divórcio em todos. Minha mãe tem 6 irmãos, então foram 6 divórcios. E a mesma coisa do lado do meu pai. E o Senhor falou assim comigo, eu te levantei para quebrar esse padrão. Eu te levantei para quebrar essa estatística. Eu te levantei para acabar com isso. Sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua descendência, não tem mais. Uau. E o que muda tudo é a sua posição. É a Exato. sua escolha de... O posicionamento. O posicionamento destrava destinos. Uma mulher posicionada, ela transforma contextos. Uma mulher transformada, ela é voz para todo um contexto que é transformado a partir dela. E não importa se é um ciclo de anos. Não importa. É um ciclo desde o meu avô, bisavô, sei lá.
Mas o Senhor faz todas as coisas Tudo. novas. E quando a gente anda com o Senhor, é novidade de vida o Todo tempo dia. inteiro. Então, olha só que maravilha. Você falando, eu me vejo muito nela nas coisas que ela tá falando, porque tem vários contextos que são parecidos. É luta atrás de luta, mas é o Senhor dando bicho atrás de vitória. eita. Mas Deus, o Senhor dá vitória pra gente e talvez você esteja passando por a mesma coisa. E a gente tá falando exatamente pra você que o Senhor tem pensamentos bons. Né, Van? E o Senhor tem uma família pra você, o Senhor tem uma vida nova pra você. E é isso. A gente já tá caminhando pro fim, porque a gente falou aqui, tá correndo, né? Mas eu quero que você fale um pouco sobre esse livro que ela lançou, que é a coisa mais linda, Virtuosa. 21 dias para despertar a mulher que você é. Tô ansiosa pra ler. Ai, é maravilhoso. Como surgiu esse livro? Esse livro foi algo que o Senhor colocou no meu coração, recebi uma palavra. Pra você ver, né? A importância da palavra profética. Quando você recebe uma palavra profética, às vezes ela não vai se cumprir naquele momento. Talvez vai se cumprir anos depois. Eu recebi uma palavra profética e 2 anos depois esse livro nasceu. Então, eu acredito que esse livro ele tem despertado, transformado mulheres. Eu recebi uma palavra profética essa semana de uma mulher que leu todo o livro e ela falou: Vanessa, esse livro é como as cartas de Paulo para Timóteo. Você escreveu cartas, porque cada capítulo é um versículo de Provérbios 31. E aí é do 10 ao 31. Então, cada capítulo é um dia. Então, é um devocional pra você fazer ao longo de 21 dias. E quando o Senhor me colocou isso no meu coração, era uma forma de instrução, contando através do testemunho daquilo que o Senhor fez em mim. E na palavra de Deus, como mulheres faziam para estar posicionadas na palavra de Deus. Porque muitas vezes você pensa que para ser uma boa serva, uma boa filha de Deus, você não consegue ser outras coisas. Por exemplo, para você ser uma boa... Eu cresci escutando que para ser uma boa esposa, você não pode ter filho. Porque o filho acaba com o casamento. O filho, tipo assim, a intimidade que tinha antes, depois que o filho nasce, não vai ter mais. Aí, para você ser uma boa profissional no mercado de trabalho, você não pode ser mãe. Você tem que abdicar da carreira. Ou você é mãe, ou você é uma ótima profissional. Você tem que como se tivesse que equilibrar os pratos. Só que Deus, ele não fez isso conosco. Deus nos chamou para sermos virtuosas e caminharmos com excelência em todos esses lugares. Porque eu sou uma ótima filha de Deus, eu sou uma excelente esposa. E porque eu sou uma excelente esposa, eu sou uma ótima mãe. Então o Senhor foi me trazendo todas essas revelações, porque imagina uma profissional, uma mulher líder no mercado que é mãe. Pra ser mãe, gente, o tempo todo você tá negociando com seu filho, hora de tomar banho, hora de comer. A gente é ótima comerciante. Depois que você se torna mãe, você tem várias soluções práticas, rápidas, porque a criança tá assim o tempo todo. Por quê? Por quê? Por quê? Então o Senhor foi me trazendo isso para trazer para as mulheres que é sobre ser completa e não pela metade. A mulher virtuosa é uma mulher completa. Nossa, muito bom. E eu tô lendo aqui, ó, veio logo essa frase aqui, ó. Você é governada pelo que você vê, pelas circunstâncias ou pelo que não se vê? Uau! Nossa, combina bastante com o que a gente falou, de não ser Exato. guiada por isso. Então, é essa palavra para você nesse podcast, né? Seja guiada pelo que o Senhor diz. Exato. Sobre os planos que Ele tem para você. Fixe os seus olhos pro Senhor. Os que olham para Deus estão radiantes, né? Se você olhar para o que tá acontecendo aqui... Exato, e se Acabou. você for olhar, se você for ter fé só com aquilo que você consegue enxergar, não é fé. A fé é a certeza das coisas que não vemos. Ela não é palpável. Você não vai ter um chão, você vai ter que pisar crendo que o chão vai estar lá. Com certeza. Van, eu vou ter que encerrar aqui, né? Porque o bate-papo tá muito bom, muito gostoso. Mas vamos encerrar aqui. Depois a gente chama para uma outra oportunidade para falar. Se você quer parte 2, comenta aí, que a gente faz parte 2 aqui, né? Quem sabe chama o seu marido aqui. A gente fala sobre relacionamento, né? Gente, ele tem muita maturidade. Ele é incrível. Então, vamos ver. Vamos combinar depois. Comenta aí, parte 2. Aí a gente faz. Olha, eu vou te deixar um presentinho, uma lembrancinha do Ouça Ela, nossa xícara.
né? Um docinho pra adoçar um pouquinho a vida, né? E muito obrigada, né? Que Deus te honre, Amém. que seja uma estação nova, que você viva o extraordinário do Senhor. Muito obrigada por ter vindo fazer parte da nossa história. Eu que agradeço. Muito obrigada por escutar ao Senhor e obedecer ao Senhor. Amém. Por florescer em meio às adversidades. Amém, amém. Ó, se quiser agradecer ao nosso público que ouviu aí você. Claro. Mulher, olha, o Senhor... Eu posso entregar uma palavra? Pode, claro. O Senhor me mostrou uma visão e eu vi mulheres que enterraram seus talentos, que enterraram os sonhos que Deus entregou para vocês. Talvez Deus te entregou uma palavra de livro, talvez Deus te entregou algo sobre trabalho, sobre a sua casa. Eu não sei, mas eu via como se fosse um cemitério e não eram pessoas que estavam enterradas nesse lugar. Eu via lápides e cada lápide tinha o nome de uma mulher. Mas uma mulher era despertada pelo Senhor e essa mulher chegava nesse cemitério e ela desenterrava na sua lápide os sonhos, os projetos de Deus sobre a vida dela. E através dessa mulher, outras mulheres viam o que estava acontecendo na vida dela e cada uma na sua medida entrava naquele local e começava a desenterrar e a florescer naquilo que o Senhor chamou elas para serem. Eu não sei o que você enterrou, o que você deixou de fazer, mas o Senhor está falando, filha, abra as gavetas dos sonhos, abra as gavetas daquilo que eu já entreguei para você, daquilo que eu já coloquei sobre a sua vida, sobre a sua história. Volte a sonhar, porque não, a palavra que o Senhor fala comigo não é coisa da sua cabeça, não é você que está sonhando ou imaginando, mas é o próprio Senhor que tem colocado isso no seu coração. Então, esse é um tempo, uma estação de florescer e de caminhar nas palavras que o Senhor já te liberou. Você não precisa de mais uma palavra, você precisa caminhar naquilo que o Senhor já determinou sobre você. Amém? Amém, amém. Até eu recebo essa palavra. Amém! Oh, glória. Gente, muito obrigada por ter assistido esse podcast. Muito obrigada mesmo. Que o Senhor te abençoe e faça prosperar todos os seus planos. Eu quero te pedir para você que não se inscreveu, se inscreva no canal, viu? Tô de olho em você. E curta, compartilha, vai lá no Instagram, siga a gente nas redes sociais. Fala o seu Instagram aí. Nery Vanessa, Nery com Y. Isso, siga ela nas redes sociais, ela tem um conteúdo incrível, muito bom acompanhar e seguir ela e ter todas as dicas que ela dá aí de maternidade, casamento, vida com Deus, é muito legal lá o devocional que ela faz. Então siga ela, compartilha nosso Instagram, compartilha tudo e é isso aí. Até a próxima e eu te espero, hein? Tchau, tchau.